Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Estamos aqui nessa noite, muito felizes na presença do Senhor, nessa nossa primeira live missionária, onde nós iremos conversar um pouco acerca da depressão, da ansiedade, do pânico, né? Tendo em vista esse contexto geral que nós estamos vivendo, é muito relevante nós trazermos essa reflexão acerca da depressão. Pessoas estão muito doentes da alma, né, dentro de casa, e é importante nós pensarmos, dialogarmos, tanto à luz da ciência, da psicologia, como também à luz do Evangelho, à luz das Escrituras, né? Antes de nós iniciarmos, de eu fazer aqui a apresentação da nossa irmã, que vai estar trazendo aqui as informações, a palavra acerca da depressão, eu gostaria de convidar você para que você possa compartilhar esse link com os irmãos, com a sua família, com os seus vizinhos, com pessoas descrentes, com pessoas que você conhece, que porventura você saiba que esteja nesse momento enfrentando alguma crise da alma, algum pânico, alguma depressão, alguém que você já sabe que tem um histórico. Vai ser muito importante para essa pessoa hoje ela participar conosco dessa live, desse momento de reflexão, tá bom? Então, nós vamos orar, nós vamos iniciar com uma oração, Senhor, depois nós vamos fazer uma leitura da palavra e eu vou já estar apresentando a nossa irmã que vai estar trazendo aqui a palestra, a palavra acerca desse tema. Então, oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, Tu és um Deus maravilhoso, Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade, te agradecemos por este momento, Senhor, que nós temos como muito importante este tema, Senhor, para ser tratado à luz, Senhor, da ciência, mas também à luz da Tua palavra, à luz do Evangelho. Nós sabemos, Senhor, que devido a essa circunstância que nós estamos vivendo de pandemia, as pessoas estão mais em casa, as pessoas estão isoladas e muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas estão angustiadas, depressivas, ansiosas, inseguras, meu Pai. E é muito importante nesse momento nós como igreja trazermos essa reflexão. Por isso, Espírito Santo, que o Senhor possa levar esta mensagem aos corações, que através, Senhor, desta live, meu Deus, aqueles corações que se encontram angustiados, eles possam experimentar, meu Pai, o refrigério pela ação do Teu Espírito Santo. Pai, nos dê graça, tanto a mim, Senhor, que vou estar aqui, meu Pai, na frente, mas também a Tua serva que vai estar, Senhor, palestrando, trazendo aqui a palavra, que o Teu Espírito Santo possa conduzir a nossa mente e as nossas palavras conforme a necessidade daqueles que estarão, Senhor, conosco, participando desta live. Pai, assim nós te oramos, nós te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Meus queridos, nós convidamos aqui a nossa amada irmã, a irmã Gisele, né? Uma irmã abençoada, serva do Senhor, que é psicóloga, que já atua aqui na área há mais de 10 anos, né, como psicóloga, e tem sido também uma bênção para nós aqui no campo de Messejana. Participa aqui, serve juntamente com o pessoal aqui na sede, no Dom de Deus, né? E tem sido uma bênção para nós. Ela aceitou o convite, nós já dialogamos um pouco acerca do que a gente vai estar falando. Então, daqui a pouco nós vamos começar aqui a nossa palestra, as nossas perguntas. Mas antes, né, da irmã Gisele, ela iniciar a sua exposição, eu gostaria de lhe convidar para nós fazermos uma leitura da palavra de Deus, que se encontra no livro dos Salmos, livro poético dos Salmos, Salmo de número 42, né? Um salmo muito conhecido, um salmo que demonstra pelas palavras do salmista um sentimento, talvez, certamente, ou de uma depressão, ou de uma ansiedade. Na verdade, demonstra um estado de angústia, né? Muito profundo, mas também uma dependência de Deus, uma atitude de fé do salmista. E diz assim o texto bíblico, o texto sagrado do Salmo 42, verso 1. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma
tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a face de Deus. As minhas lágrimas servem-me de mantimento, de dia e de noite, por quando me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Versículo 5, porque está abatida, ó minha alma, e porque te perturbas em mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da tua presença, né? Quero dar ênfase ao versículo de número 5, que ele lança essa indagação para si mesmo, quando ele diz, porque está abatida, ó minha alma, e porque te perturbas em mim, espera em Deus, pois ainda louvarei na salvação da tua presença. Queridos, nós temos vivido dias difíceis sobre a terra, né? A pandemia chegou e ela está aí há mais de um ano e ela tem deixado marcas, ela tem ceifado vidas, ela tem interrompido histórias, ela tem interrompido sonhos, projetos, idealizações de pessoas que passaram, que infelizmente foram ceifados por este mal. E quando nós refletimos à luz do que a Bíblia Sagrada diz, a Bíblia deixa bem claro que Deus, ele criou o homem para ele viver de forma comunitária, né? Para ele viver de forma social, com o próximo. E por conta dessa pandemia, nós estamos sendo privados, né? Até por uma questão, a gente entende, por uma questão do bem-estar do outro, a gente hoje tem que se enquadrar nessa situação de isolamento, de afastamento, de estar isolado não só dos amigos, mas está isolado da família, de familiares, de um parente, de um avô, de uma avó. A gente vê pelos jornais, pelos textos, que tem netos que já não vê os seus avós há um ano, né? Desde quando a pandemia começou. Então, esse afastamento, ele é prejudicial, né? E mesmo com todos esses cuidados, nós temos visto pelos noticiários, né, que o número de pessoas que são ceifadas por este mal, ele não diminui, pelo contrário, ele cresce. Ontem mesmo foi notificado aqui no nosso país, no Brasil, né, que 3.650 vidas, meus irmãos, elas foram levadas por esta pandemia. Não são números, mas são pessoas. Cada uma pessoa dessa, meus irmãos, ela tinha uma história, ela tinha um sonho, ela tinha um projeto, ela tinha um propósito na vida, não só pessoal, mas com aqueles a quem ela vivia. Então, essa pessoa, cada uma dessas pessoas, elas têm o seu valor único, a sua importância única para o seu contexto familiar. Então, mesmo com todos esses cuidados, nós temos visto as pessoas morrendo desta maneira, né? E o problema, quando a gente entende, não é só esse, o problema da pandemia em si, mas existe um outro mal, que é bem sorrateiro, que é bem silencioso, que é bem perigoso e que também tem matado pessoas, né? Que também tem levado pessoas para a morte, que é a depressão, que é as doenças da alma, né? Eu fiz fazendo algumas pesquisas e, segundo um relatório da Organização Mundial da Saúde, o número de pessoas com depressão, ele tem aumentado nas últimas décadas. Atualmente, quase 5%, segundo a pesquisa, da população mundial, ela tem depressão. É mais ou menos, meus irmãos, 330 milhões de pessoas que estão infectadas, né, com este mal chamado depressão, pânico, a ansiedade, né? Então, também eu fiz uma pesquisa acerca da depressão, uma pesquisa feita pela USP em os 11 países com maior índice de depressão. Meus irmãos, o Brasil, ele é o primeiro de uma lista de 11 países com maior índice de doenças da alma. O Brasil, ele é o primeiro. Ele está à frente da Irlanda, que é o segundo colocado, né? O Brasil, ele tem por volta da sua população geral
crise de ansiedade, 65% da nossa população geral, né? E 55% de pessoas depressivas no Brasil. A Irlanda é o segundo lugar, com 61% de pessoas com ansiedade e mais ou menos 52 pessoas com depressão, certo? Então, a gente percebe que esse mal ele é terrível, terrível no nosso país, terrível no nosso meio, e é muito importante, irmãos, que a gente traga uma reflexão sobre isso, como a gente deve agir, como é que a gente identifica, como é que a gente consegue encontrar os traços, os sintomas, onde a gente deve procurar socorro, como a gente deve procurar, abrir mão de um ceticismo terrível, de uma ignorância terrível que muitos têm. A gente vai falar disso mais na frente. Então, para essa conversa maravilhosa, né? Nós convidamos aqui a irmã Gisele e ela vai estar conosco, trazendo aqui essa palavra, e nós iremos falar sobre depressão. E eu gostaria, irmã Gisele, de começar lhe perguntando, né? O que é a depressão, né? Quais são as causas, quais são os sintomas, né, que desencadeiam a depressão, que manifesta uma pessoa que está com depressão. Tá bom? Antes de tudo, boa noite, a paz de Cristo para todos os que nos ouvem. E se você tem alguma dúvida, fala aí nos comentários para a gente tentar tirá-las. Mas antes de nós respondermos, pastor Tiago, eu acho interessante a gente falar de que a ansiedade e a depressão são doenças mentais, são consideradas doenças, tá? E nessas pesquisas relacionadas à OMS, como o senhor mesmo comentou, desde 2017 que o Brasil está em primeiro lugar dessas doenças, tanto da ansiedade quanto da depressão. E isso é importante nós sabermos para a gente entender que nós estamos adoecendo. E depois desta pandemia veio a calhar estar mais doente algumas dessas pessoas, né? E aí também saber que dessa população, né, que está em primeiro lugar, temos o primeiro lugar e em 10% dessa população está sofrendo com essas doenças mentais. Então, na verdade, a gente precisa entender de que a ansiedade e a depressão, ela é uma reação emocional, né? Acomete qualquer ser humano, inclusive os cristãos. Nós precisamos entender, e isso é bíblico, que nós somos uma tríade. Nós temos alma, corpo e espírito. E essa alma, que são essas emoções, se elas estão em desequilíbrio, em desarmonia, vai acometer no nosso corpo, né, emoções físicas, né, acaba que mostra alguma reação física e faz com que eu não tenha tanta ligação, né, por eu estar em desequilíbrio, com o espiritual. Então, sabemos que se o corpo não vai bem, as nossas emoções também não estão bem, possivelmente o nosso espiritual não estará tão bem. Então, a gente precisa entender isso. Então, a gente vai começar a falar da diferença, né? Primeiro, da depressão. É difícil a gente diagnosticar uma pessoa com depressão pelo seguinte fato de que não é um diagnóstico físico. É um diagnóstico emocional, um diagnóstico mental. Então, por isso que muitos de nós passamos por algumas situações, achamos que por estarmos tristes, nós estamos depressivos. Também não é assim, né? Na verdade, não é dessa forma. Como não tem uma evidência física, por exemplo, eu estou com dor no meu joelho. Automaticamente eu vou para um traumatologista, ou então para um reumatologista, ou para um ortopedista, e logo ele vai ver a situação do meu joelho, vai pedir uma ressonância, então é mais clínico. Então, a depressão e a ansiedade, ela não tem essa ideia de uma avaliação clínica, né? Então, por isso que precisa, sim, ir para um especialista para poder diagnosticar essa situação. Porém, cientificamente, é comprovado de que a depressão, ela tem manifestação física, que a gente vai conhecer mais à frente, no sentido de que ela altera quimicamente alguns hormônios, altera quimicamente alguns neurotransmissores, que esses neurotransmissores são aquelas
enzimas que vai para o nosso corpo dizendo estado de alerta, estado de saciação, né, estado de, enfim. E no caso também, a gente pode entender de que afeta o cortisol, né, que é aquela ideia, eu pego o sol, tenho energia e tenho energia para continuar o dia fazendo algumas atividades. Então, tem progesterona. Então, um estado depressivo causa alteração nesses hormônios. Então, é comum achar que a depressão é uma tristeza, mas ela realmente é bem além do que isso. Tristeza é um fato momentâneo. Naturalmente, se nós perdemos alguém, se nós tentamos fazer uma prova e não passamos, nós ficamos tristes. E isso é natural do ser humano ficar triste. Então, nós não poderíamos mais ficar tristes por situações adversas à nossa vida, nós ficamos tristes. Só que a tristeza, ela é passageira. Já a depressão, ela tende a ter um período mais prolongado. E a gente vai ver mais à frente também que ela é mais duradoura e que também acarreta sérios sintomas e vários sintomas também. Como, por exemplo, a diminuição pelas atividades que eu faço no meu cotidiano. Então, as pessoas que estão com humor deprimido, aquele humor que não te faz fazer uma comida, brincar com teu filho, levantar-se e trabalhar, isso é um estado depressivo, um humor depressivo. Eu tinha alegria em fazer algumas atividades, agora eu não tenho mais. E isso a gente equivale a um período de, no mínimo, 6 meses. Então, a tristeza, ela vem e passa. A depressão não, ela fica e nós diagnosticamos assim, se passa além de 6 meses, então tem alguma coisa diferente aí. Né? Então a gente precisa se atentar nisso. Desregulação do sono, ou eu durmo demais, ou eu tenho aquela insônia. Então são os sintomas que a gente pode identificar na depressão. Como quadros também de fadiga, aquele cansaço excessivo. Aí você pergunta, menino, tu não vai se levantar dessa cadeira ou então dessa cama? Então, muitas desses sintomas, vocês precisam estar antenados a elas, porque pode ser um caso depressivo. Como também pensamentos negativos e aquela situação de eu não me concentrar nas coisas. Também tem muito essa situação de depressão, causando baixa autoestima. Aí a gente já pode falar dos mitos e preconceitos em relação à depressão. Muitos de nós achamos que depressão não é uma doença, a gente já desmistificou essa situação. E outra situação é, conforme eu tenho preconceito em relação a essa doença, eu tardo ir atrás de buscar ajuda. Sim. Entende? Então tem aquela situação de que depressão não é doença. O primeiro mito é dizer o seguinte, depressão não é doença. Depressão, aí desculpa o termo que eu vou falar agora, é frescura. Entendam que se passa a ser doença, já não é mais frescura, é algo que precisa ser investigado, é algo que precisa ser olhado, que precisa ser atendido. E muitas dessas doenças mentais, emocionais, que nós chamamos, causam distanciamento, causam situações que a gente precisa se atentar a isso. E isso faz com que dificulte, né, aí dar um especialista para que sane algumas desses sintomas. Outro mito é quem tem depressão é uma pessoa fraca. Muitos chegam, não, isso daí não acontece comigo não, isso é para quem é fraco. Entendam vocês que nós somos, como a gente já tinha falado, somos corpo, alma e espírito. Então, se eu estou com o desequilíbrio nessas minhas emoções, o meu corpo vai sentir e vai mostrar sinais. Então, essa questão de ficar muito tempo deitado, de ficar não querendo se relacionar com pessoas, causando essa ideia de depressão, faz com que eu não que eu me sinta fraco, mas é porque o meu corpo está respondendo a esses sintomas. Está me respondendo de que algum desequilíbrio emocional está acontecendo. Né? Outro mito que eu achei interessante é que somente mulheres têm depressão. Realmente, pela questão dos hormônios, as mulheres são em maior número do que os homens. Mas os homens também têm depressão e outros. Os homens não são muito de falar.
de expor a sua situação. Então, o que é que acontece? As ideias suicidas em depressivos é maior nos homens. É por isso que eles causam mais a ação de tirar a própria vida. Enquanto que as mulheres vão sofrendo com aqueles estados depressivos, mas não chegam tanto a tirar a própria vida. Então, cientificamente, a gente comprova, né, por vários estudos, de que o homem tem depressão sim, não é coisa só de mulher, apesar das mulheres terem a questão dos hormônios, estarem muito desregulados por questões, né, hormônios femininos mesmo, né, pela menarca ou pela menstruação ou me fugiu agora, enfim, mas a questão dos hormônios equivale muito à relação da mulher ter depressão mais do que o homem. Mas isso não quer dizer que o homem não tenha também depressão. Gisele, essa questão desse mito em relação a mulher, só a mulher ter depressão, o homem não ter depressão, eu acredito que tem como base, devido à mulher, ela é mais emocional, né? Ela é mais quebrantada, ela consegue expor mais o seu sentimento, né? E o homem ele é mais introspectivo, ali, mais fechado na dele, né? Mas a gente percebe que quando o homem ele desenvolve a depressão, né? O quadro dele, às vezes, ele se torna até mais complicado, às vezes, em relação às mulheres, né? Sim. E essa questão do índice, realmente, do suicídio, a gente percebe, realmente, como a senhora disse, por meio dos estudos, que os homens, eles tendem a tirar mais a vida, a suicidar mais, né? E, assim, você percebe que as pessoas, quando alguém tirou a vida, fulano tirou a vida, do sexo masculino, no caso, mas ele não parecia que tinha nada, ele nunca falou nada, ele nunca expôs nada, justamente por causa dessa característica já do homem, né? De ser fechado, e isso, dentro desse contexto da depressão, é muito ruim, né? Não se abrir, não se expor, se fechar dentro dali da sua angústia, da sua agonia, né? Você vai ver, por exemplo, quando a gente leu esse salmo, né? O salmista é um homem, né? Ele expressando ali a sua angústia, a sua agonia, a sua aflição diante de Deus, né? Mas nem todos têm essa sensibilidade, né? E outra questão é que estar triste, muitos dizem que estar triste é estar depressivo. Eu já falei da duração, né? Tem que ter a duração e tem que ter a presença de alguns sintomas. Se eu tenho só questão de duração, uma tristeza, vamos supor, perdi a minha mãe. Então, eu tenho que passar por período do luto. Eu tenho que ter, é natural que o homem ou a mulher passe por esse período de luto, né? Que é aquela dor, aquela tristeza de perder um ente querido. É natural e tudo bem. Agora, eu estar neste período de luto é que eu não posso. Que aí já vem um estado depressivo, né? Aí vai gerar possivelmente alguns sintomas agregados a essa duração. Então, não é a mesma coisa. E, por fim, que nós estávamos até comentando antes de entrarmos aqui ao vivo, depressão não dá em criança. Depressão dá sim em crianças. Dá. Certo? Então, o interessante é você se atentar para a fala do seu filho, se atentar para o comportamento do seu filho. Sabe um exemplo que eu tenho muitos isso na escola? Eu sou psicóloga de uma escola também, e aí lá tem muitos casos de bullying, né? Que são aquelas brincadeiras maldosas que eles acabam que têm entre eles, e algumas dessas crianças, quando passam a ter um comportamento diferente, tanto na escola mesmo, em relação à aprendizagem, quanto dentro de casa, deixar de comer, deixar de dormir bem. Então, são características, são comportamentos que a gente precisa se atentar, ficar muito tristinha no cantinho, dormir demais. São casos de nós nos atentarmos a essas crianças que se tornam depressivas. E saber, por fim, finalizando, que o depressivo, tudo para ele é muito intenso, tudo é muito mais difícil, tudo é muito mais moroso. Então, precisa se atentar também até esses tipos de comportamento.
você chama uma determinada pessoa que costumava sair com você, né, costumava ir visitar, costumava ir para a igreja, você vê que ela coloca tanta dificuldade, claro que tem que ter, agregar a isso alguns sintomas, gente. Vocês também não entendam que são vários sintomas agrupados e tem uma duração nesses sintomas. E aí você já começa a perceber que é tudo muito incômodo para o depressivo. Irmã Gisele, a senhora falou uma coisa muito importante, né? Que é sobre essa questão do mito, né? E existem aqui, a gente pode enumerar, talvez existam até mais, mas existem, eu até coloquei assim, como 2 vilões, né? Da questão da depressão. Primeiro, o desinteresse, né? Pela informação, a desinformação, né? O desinteresse de entender, de buscar conhecer, de buscar compreender, principalmente quando você tem um caso dentro da família, né? Não, você vê que às vezes nem as pessoas que estão ao redor não têm interesse de entender o que se passa por aquela pessoa, vai logo para esse viés da ignorância, que é uma frescura, que é uma besteira, né? Que não é nada, né? E muitas das vezes, quando essa pessoa que tem a depressão, ela começa a desenvolver a idealização suicida, né? Que ela tem algumas características, né? Que ela vai deixando pistas, mas quando as pessoas que estão ao redor têm somente essa ideia que aquilo é uma besteira, essas pessoas não veem essas pistas e acaba que aquela pessoa se mata e ninguém entende. Por que ele fez? Eu não entendi por que ele fez isso. Mas aquela pessoa há muito tempo estava deixando algumas informações ali nas entrelinhas para a sua família e devido a esse desinteresse de entender ali a agonia, a dor daquela pessoa, eles não perceberam e a pessoa chegou naquela situação irreversível, né? E o segundo grande problema que a senhora falou, essa questão da resistência, né? E aí essa resistência, irmãos, nós temos um problema entre nós, nós pentecostais, nós cristãos, né? Nós evangélicos, nós crentes, né? Dessa demonização, né? Dessa espiritualização e mistificação da depressão, né? De dizer, por exemplo, a miúdos, para que os irmãos entendam melhor, irmã, isso é coisa do demônio, isso é demônio, essa pessoa está com demônio, é por isso que essa pessoa está desse jeito, né? E eu até estava contando aqui para a irmã Gisele e disse que ia até compartilhar com vocês, nós passamos por uma situação dessa, uma congregação, né? Até falei para a irmã, que a jovem, uma bênção, cantava, era uma jovem muito inteligente, inclusive, e ela começou a ter espasmos, né, que são manifestações, né, físicas da depressão. E aí ela começou a ficar e falava algumas coisas, e os irmãos foram por esse viés da espiritualização, né, que a gente também não nega, sim, a gente sabe que existe também uma ação do inimigo, a gente sabe que a depressão, como todas as outras doenças, como já foi até tratado em escola dominical aqui, ela é uma consequência do pecado, nós não negamos isso e não pode se negar de maneira nenhuma, né, mas a gente tem que ter muito cuidado com o extremismo, né. E aí eu me lembro que na época levaram muito para esse viés do demônio, essa cor toda, e aí ficava levando a moça na frente lá na congregação, e ali era uma exposição para a menina, e aquela exposição constrangia mais ela, colocava mais abaixo a autoestima dela para baixo, e ela foi piorando mais e mais e mais, né? Até que um dia, eu passando pelos corredores da igreja, eu vi ela dizendo assim, eu tenho um demônio? Eu estou com demônio? Eu estou cheia de demônio. Porque de tanto ouvir as pessoas dizer que ela tinha demônio, que depressão era cor do demônio, agora ela achava que tinha um demônio. E eu chamei o pai dela, né, para conversar, eu disse, varão, irmão, é o seguinte, sua filha tem demônio não, sua filha é uma menina crente, a gente conhece, a gente convive com ela tem a depressão, ou alguma coisa similar, né? Procure uma ajuda. E eles não eram aqui do estado, né, como eu disse para a irmã, e eu indiquei uma psicóloga, inclusive eu consegui a psicóloga, fui eu que consegui a psicóloga para ele, uma amiga minha, esposa de um pastor lá do Tempo Central, e a menina ficou curada, assim, voltou o seu equilíbrio emocional, a menina voltou a viver de forma social, bem, voltou a cantar na igreja, eles foram embora, lá onde eles foram, ela fez um concurso para a escola técnica, passou, e hoje está vivendo de uma forma saudável, parece que nunca teve aquele problema, né? Então, essa demonização é muito perigoso também, né, irmã? Até porque, aí a gente volta à nossa fala inicial,
Nós precisamos entender de que nós somos 3 em 1. Sim. Então, a demonização vem pelo espírito, só que o que está doente não é o espírito, é a alma. Sim. As emoções estão meio que desequilíbrio e acaba que eu mostro isso onde? No meu corpo. Então, o que é que acontece? Quando eu tenho espasmos, quando eu tenho uma ideia de ouvir alguma voz, né, que aí já vai para outra questão, que é a esquizofrenia, mas aí se a gente vai entrar em outro ponto, a gente não é o caso agora, mas assim, são reações físicas que a gente precisa entender de que lidar com o emocional para que a gente possa trabalhar o espiritual. E aí é onde vem a demonização, né? Do povo não saber dessa diferença que nós temos e que foi Deus que nos deu, né? A diferença de alma, corpo e espírito, e saber que podemos tratar e equilibrar os 3. Porque se o meu espírito está bem, provavelmente minhas emoções estão equilibradas e o meu corpo não vai sentir. E uma das terapias que a gente indica é você verbalizar. Então, por isso que muitos dos homens, né, acabam ganhando um teor mais forte para que tenha ideias suicidas por essa situação que o senhor falou, que é a ideia de eu não falar. Então, uma das terapias é verbalizar essas situações para que eu possa tirar de dentro do meu corpo o que não me faz tão bem e fazer com que se equilibrem emocionalmente e fazer com que as coisas andem conforme a gente acha que é o natural, que é o saudável. Né? Irmã Gisele, todas as pessoas, elas estão sujeitas a ter a depressão? Porque depois a senhora vai falar um pouco da ansiedade, sim, né? E que são coisas distintas, embora parecidas, né? Mas todas as pessoas, elas estão sujeitas à depressão. E a depressão, ela tem cura, né? Porque a gente vê, como a gente conversou anteriormente, existe um grupo que defende a não, sim, cura, que é apenas ali um controle, né? Um equilíbrio da situação. E já tem um outro grupo, né, da área da psicologia mesmo, que diz, não, que tem a cura, né? E nós, da fé, vamos dizer assim, a gente diz, sim, tem a cura, né? É interessante essa sua pergunta. Tem cura, né? Todas as pessoas, não, na verdade eu vou voltar. Todas as pessoas podem adquirir, enquanto ser humanos, enquanto relacionais, enquanto ser humanos e vivos, podemos ter a probabilidade, sim, de ter depressão, de ter ansiedade. Só que existe a questão de toda a minha essência, né? O modo que eu fui criado, o ambiente em que eu estou, a predisposição genética, tem todas essas situações que fazem com que uns tenham, né, mais probabilidade de adquirir a depressão e a ansiedade e outros não. Então, quando eles dizem que uma pessoa é fraca, por que eu não tenho, eu me considero forte, então não é a questão de porque eu sou forte ou porque eu sou fraco, são questões de personalidade, são questões de predisposição genética, o ambiente que se encontra. Então, nós, todos seres humanos e cristãos também, podemos adquirir. Claro que nós não queremos, né? Nós queremos estar em equilíbrio emocionalmente, espiritualmente, mas nós podemos adquirir sim. Então, todo ser humano em relação, né, em sociedade, trabalhando, pode adquirir. E a outra pergunta foi se tem cura ou não. Realmente, tem alguns psiquiatras, alguns psicólogos, grupos de estudiosos, que falam que muitos dessas doenças não têm cura. Mas nós, como cristãos, nós entendemos que tem a fé no meio disso tudo. Né? Então, tem estudos também que comprovam que a fé é um componente que muitos não sabem explicar, né? De pessoas que se curam através da fé. Né? Tanto que batem a ressonância de uma pessoa que está orando. E aí vocês podem ir atrás de alguns estudos desse tipo, que realmente já tem, e mostra os neurotransmissores dessa pessoa em ação, né? Mostra que está em ação e movimento naquele momento de aplicar a fé no momento de cura. Então, são coisas que a ciência não pode explicar,
né? Mas que Deus tem um propósito nisso tudo. Basta nós usarmos a ação, que muitas das pessoas que têm depressão e de que têm ansiedade não têm essa força de agir. Né? E aí tem outras situações que caberia mais outras lives para a gente falar sobre, quem sabe, no outro momento ou noutra oportunidade. Mas, Gisele, tem alguns irmãos que eles fazem as perguntas. Eu vou pegar aqui Tá. algumas perguntas no meio do caminho, tá bom, irmão? Tá certo. Os irmãos podem ir mandando as perguntas, vocês vão ver eu aqui com o celular na mão, porque eu estou olhando e eu vou olhando as perguntas. Não vai ser possível responder todos, porque nós temos um tempo, né? E nós vamos tentar focar no assunto, mas também responder algumas indagações dos irmãos. Por exemplo, houve uma pergunta que veio assim, se existe algum exame, né, para que a pessoa possa saber se está com depressão, e qual é o tratamento, foi outra pergunta de outro irmão também, qual é o tratamento para a pessoa que já está com a depressão? Quais são os tratamentos, né, no caso? Pronto. Se há um exame específico, como foi falado no começo, não tem um exame específico. Sim. Mas tem diagnósticos que 2 profissionais podem dar, né? E que a gente pode trabalhar, né, com esses sintomas. Um desses profissionais é o psiquiatra, né? O psiquiatra, ele é especialista em doenças da alma, em doenças mentais. Então, esse profissional, ele pode medicar, ele pode dizer, não, esse estado aqui é um estado depressivo agudo que só vai ser curado com a medicação e mais terapias, que é onde entram os psicólogos. Então, os psicólogos, eles trabalham com a terapia. Terapia de quê? Terapia da fala, terapia do comportamento. Então, tem situações que o comportamento, que a gente vai já ver, que tem a parte de ansiedade que dão a ideia de toque, que é aquele transtorno obsessivo compulsivo. Sim. E a gente vai perceber de que esses comportamentos podem ser tratados com a ajuda terapêutica, que aí entra os psicólogos trabalhando como a multidisciplinar, né? Não só o psicólogo, como o psiquiatra, os 2 trabalhando em conjunto. Possivelmente um psicólogo, identificando esses sintomas, ele vai indicar um psiquiatra. E alguns psiquiatras já estão fazendo especialização em terapia, em psicologia, para trabalhar a terapia e o medicamento no mesmo ambiente. Então, não tem um exame específico, mas tem um olhar diferenciado desses profissionais. Entendi. E essa pergunta é minha, certo? Sim, a pergunta pessoal. Glória a Deus. É o seguinte, qual é o momento, irmã Gisele, que a pessoa ela vai identificar lá na casa dela, né? Dados os sintomas ali que ela está sentindo, que ela está passando, que ela deve procurar o profissional. Porque ela precisa fazer isso, né? Ela precisa, dentro de casa, sozinha, se isolando ali, ela vai se prevenir do coronavírus. Mas a depressão, ela vai onde a pessoa está. Então, e qual é o momento que ela precisa cair em si e dizer assim, não, eu preciso procurar uma ajuda. Porque a gente sabe que tem esse momento, que se passar desse momento, a coisa pode piorar. Interessante essa sua pergunta, pastor Tiago, porque muitas vezes o depressivo, ele não sabe que está com esses sintomas. Porém, ele tem uma ideia do que ele está passando. E, geralmente, a gente pede para que a família trabalhe juntamente com esse depressivo, para identificar. Mas vamos supor que a família não esteja tão antenada assim, que possa identificar alguns sintomas. O que é que essa pessoa quais são as ações que ela vai fazer com que mostre que eu preciso procurar ajuda? Eu trabalhava normalmente, deixei de trabalhar. Isso é uma das ações que a gente identifica logo. Então, a pessoa trabalhava, a pessoa estudava, a pessoa comprometeu a sua relação do dia a dia, já é um indicador de que precisa buscar ajuda. Porque se eu fazia tudo e deixei de fazer, tem alguma coisa aí errada. Então, com essa duração, né, do depressivo, vocês acabam que identificam isso também. Ele passou muito tempo
que não estava mais se relacionando com as pessoas, estava muito em casa. Geralmente o depressivo gosta de escuro. Por quê? Ele não tem o cortisol, que é aquela luz solar que intensifica a minha produtividade. Então, o depressivo ele vai se esconder e você já percebe logo, né? Em algumas situações você já começa a perceber. A alteração do apetite também é um indicador, ou para mais ou para menos. Eu deixei de comer, se eu comia naturalmente, se eu gosto de comer, passei a não gostar de comer. É um indicador. Ou eu como exageradamente, é outro indicador. Então, percebam essas coisas e detalhe, não só essas ações, mas a duração dessas ações. Porque pode ser que eu, como um adolescente, estou passando por um momento de tristeza, porque perdi minha namorada e eu estou naquele estado depressivo, naquele estado de luto, vamos supor assim, pela perda de alguém. E eu preciso ter esse momento de tristeza e tal. Então, o adolescente tem a questão dos hormônios. A gente precisa diferenciar esses momentos também. Porém, ele gostava de sair com os amigos, ele gostava de ir para a igreja, era uma pessoa muito ativa e passou a deixar de ser por um período, né, por uma duração. A gente estipula mais ou menos uns 6 meses. Então, é bom a gente ir atrás de um profissional. E esse profissional, sempre repetindo essa situação, o psiquiatra não é aquele, desmistificando, não é aquele doutor de doido, não, de louco, né? Porque, na verdade, até é uma cultura brasileira também. Nós tínhamos vários hospitais, né, relacionados a loucuras, a doenças mentais, mas não está neste patamar. Então, não é só de doido, né, o psiquiatra, e também os profissionais com terapia, que são os psicólogos, principalmente. Irmã, eu achei muito interessante quando a senhora, voltando um pouquinho acerca da cura, né, quando a senhora falou da cura, que vem mais nesse nosso viés da fé, né, da ação de Deus, né? Alguns irmãos aqui no campus já sabem, já contei algumas vezes, até na escola dominical eu falei aqui, né? E que já tive depressão, né? Quando eu tinha 15 anos de idade, né? E eu comecei a idealização suicida, eu cheguei nesse ponto. E é muito importante uma coisa que a irmã falou, acerca da importância da família, né? Ali ao redor, observando, conversando. Porque uma coisa que é muito necessária, que foi tirada de nós pela tecnologia, foi essa coisa do diálogo, do bate-papo. Você está ali numa roda, está todo mundo com o seu celular na mão, não tem conversa. E quando conversa, ninguém conversa olhando no olho. Todo mundo conversa, mas olhando para o celular, né? E perdeu essa socialização. Talvez até esse coronavírus aí devolva essa possibilidade de voltarmos a viver mais com os seres humanos do que com a tecnologia em si, né? E aí é muito importante essa observação da família, né? Para poder chegar antes do mal maior chegar, né? No meu caso, na minha época, eu escondi muito bem, né? É tanto que depois eu tentei contra a minha vida, me atirar de cima do viaduto, né? Eu fiz todo o processo, né? Deus me deu um grande livramento de morte, né? E eu me lembro muito bem, foi assim uma cena muito dura para mim até na hora lá, que quando meus colegas, que foi na hora da escola, né? E todo suicida, ele tem que deixar um registro, né? Uma carta de despedida, aquela coisa. Eu fiz isso, né? Entreguei horas antes para a pessoa ler, né? Depois disso, até a hora que ela tinha que ler, porque era justamente a hora depois que eu já tinha me matado ali, não ia ter jeito, né? E ela leu antes, ela tinha ansiedade, né? E leu antes. E aí foi ali, através daquela ansiedade dela de ter lido antes, que eles conseguiram chegar lá onde eu estava, né? E eu me lembro que quando eles me trouxeram para a escola, que eu me sentei lá na sala da diretoria, a minha mãe olhou para mim e disse assim, o que você fez? Que você nunca me disse, né? Que você nunca expressou. E a minha mãe começou a chorar ali, né? Aquilo foi muito, muito difícil para mim naquele momento, né? De ver minha mãe chorar por causa de mim naquela situação. Mas trazendo esse contexto, né, de que eu consegui, de alguma maneira, ocultar muito bem da minha família. Até porque se eles
tivesse visto alguma coisa daquela natureza, certamente, né? A minha mãe, conhecendo ela, ela tinha agido rápido, né? Para mim não chegar naquela situação de tentar tirar a vida. Foi quando, nesse processo, eu estava afastado da igreja, né? De Jesus, na verdade, não da igreja. A gente não se afasta da igreja, né? Eu me afastei de Jesus, mas mesmo ali afastado, eu procurei, através da oração, né? A ajuda, né? Eu fui ao psicólogo e tal, mas eu procurei Jesus. E em Jesus, em Cristo, né? Eu encontrei a cura, né? Ele preencheu aquele vazio que havia na minha alma. E eu encontrei a cura em Cristo Jesus de forma definitiva, né? Já passei por situações bem mais complicadas do que aquela que me levou para aquela situação e não tive mais esse sentimento de tristeza, de agonia na alma. Então, é muito importante, de fato, essa questão da família, né? Ali ao lado, observando, né? Então, isso é muito bom. E agora, vindo mais para a ansiedade, né, irmã Gisele? Como é que a psicologia, ela define a ansiedade, né? E a ansiedade, nós sabemos que ela tem tipo, né? Quais são os tipos, então, de ansiedade? Como é que ela se manifesta? E quais são os sintomas das crises de ansiedade? Bem, antes de continuar, eu quero que vocês coloquem aí nos comentários se está fazendo sentido, né? Se o que a gente está expondo aqui tem a ver com a realidade de muitos de vocês, ou então não tem nada a ver. Então, vocês coloquem aí para nos dar um feedback em relação a isso. A ansiedade nós, por exemplo, aquele frio na barriga, que a gente vai fazer algo novo, vai pregar, vai cantar. Toda vida eu tenho uma ansiedade boa quando a gente vem para cá, mas é natural do ser humano ter uma ansiedade. Por quê? Ela nos faz produzir, ir atrás de alguma coisa, né? nos desbravar algo novo. Enquanto natural, tudo bem. Agora, tem algumas situações que faz parte, quando é com muita frequência, essa questão da sudorese, você suar, você ficar com falta de ar, você ficar se preocupando com coisas que ainda não aconteceram. Isso é a ansiedade. Interessante é que quando as pessoas passam a ter ansiedade exagerada, elas interferem no lazer, até no próprio lazer. No trabalho, as pessoas não saem do lugar, então paralisam, têm dor de barriga, tem a questão de uma dor no peito. E interessante é que 80% das pessoas que têm essas reações físicas relacionadas à ansiedade vão a qualquer outro tipo de profissional, geralmente o clínico geral, com taquicardia, com dores de cabeça, eu estou suando muito, e não vão atrás dos especialistas nesta área. Então, a ansiedade, 80% das pessoas que vão para esses especialistas que têm problemas de ansiedade, depois de um ano é que se encontram em estado de ansiedade e vão atrás de um especialista na área para identificar a ansiedade. Então, é uma preocupação excessiva com o porvir, né? Ou então com alguma situação, eu vou fazer uma prova de concurso, por exemplo, a prova é daqui a 2 meses, eu já sofro antecipadamente com isso. E alguns desses sintomas são muito parecidos com a depressão, no sentido de que dá falta de sono ou sono excessivo, mas geralmente o ansioso, ele não tem o sono. Ele fica sem dormir, preocupado com a ideia da prova, por exemplo. Então, interessante também é que são reações que não tem como a gente medir, né? É um medo exagerado também, você passa a ter um medo exagerado em relação a isso, né? Que invade a mente dessa pessoa ao ponto dela não saber identificar essas reações e relaxar. As pessoas ansiosas, elas são muito ativas, elas querem estar à frente do problema antes que aconteça. Então, é muito interessante que, como é uma preocupação excessiva, eu sempre falo nas minhas palestras que é uma pré-ocupa a ação, né? Você está tão ligado no antes de tentar resolver aquilo, que você se ocupa tanto naquelas ideias,
naqueles pensamentos de que eu preciso resolver, que precisa dar certo, que eu me preocupo ao ponto de eu fazer ações ou de eu ter comportamentos que fazem com que eu tenha uma ansiedade exagerada. E um desses comportamentos causam tipos de depressão, que aí a gente vai, tipos de ansiedade, que eu vou contar alguns exemplos aqui, que a gente pode até, ou espero que não, se identificar, ou também achar alguém que tem alguns desses tipos de ansiedade. Um deles é o transtorno obsessivo compulsivo, chamado TOC. Né? Então, tem algumas ações que eu tenho, são aqueles ritos que estão relacionados ao meu comportamento. Por exemplo, eu saio de casa e eu tenho que voltar para fechar a porta 3 vezes, senão eu não tenho um bom trabalho. Um desses exemplos, né, do TOC. Outro tipo de ansiedade é a síndrome do pânico, que a gente vai já conhecer mais em específico, se der tempo nós vermos. Também tem o transtorno da ansiedade generalizada, que é aquela preocupação, né, ansiedade com motivos sem significado, motivos aparentes, motivos básicos, mas a minha preocupação é tão grande que ela se torna generalizada. Outro tipo de ansiedade é a fobia social, né? Eu ter medo de ser julgado, eu ter medo do outro dizer que eu não posso errar. Nós podemos errar, nós somos seres humanos, nós estamos passíveis a erros. Nós não somos perfeitos, não somos heróis, então nós podemos errar. Então pode causar um tipo de ansiedade, que é o tipo de fobia social, que a gente chama, e também uma ansiedade pós-traumática. Né, uma ansiedade relacionada a um estresse pós-traumático. Então, são esses casos dos tipos de ansiedade. A gente vai tentar falar sobre o síndrome do pânico. Por que é tão importante e principalmente nesse período de pandemia? Nós ficamos enclausurados. Né? O lockdown veio, tem a questão para que nós possamos ter um distanciamento ao ponto de não pegar essa doença, mas, enfim. E o que é que acontece? Ela vem sem nenhum motivo aparente, ou seja, meu comportamento é tão exagerado que eu resvalo no meu corpo. O meu corpo sente. Meu corpo sente vontade de desmaiar, sente vontade de... Aquele sentido de sensação de morte, temos muita sensação de morte, a falta de ar. Então, são sintomas que nós não sabemos de onde vem, mas sabemos sim que é relacionado à nossa emoção, mas pelaquela preocupação do que eu não sei o que vai acontecer. Então, a síndrome do pânico nos pegou muita gente, tanto cristão quanto não, isso é para qualquer ser humano que está em relação. Em relação à questão da ansiedade e veio para tirar muita gente das ruas e ficar dentro de casa e não querer sair. Então, a síndrome do pânico é muito relacionada a isso. E precisa, sim, de uma ajuda médica para diagnosticar, para dizer... Porque eles vão fazer... Como é que faz esse diagnóstico? Eles vão fazer uma história de vida, vai buscar toda a sua história de vida, vai saber se tem uma predisposição genética, ou seja, seu pai teve, sua mãe já teve alguns desses casos, vai saber o ambiente que você está. Se ele é estressor, esse ambiente é estressor, ele pode ser um ambiente que cause ansiedade. Né? Então, tem várias questões que a gente pode identificar de acordo com esses diagnósticos relacionados a tanto a síndrome do pânico, quanto a ansiedade, quanto a depressão. Percebam que os dois têm muitas características parecidas. Né? O depressivo e o ansioso têm muitas características parecidas, só que são doenças diferentes. Eu sou uma depressiva, mas não necessariamente uma ansiosa. Ou vice-versa, eu estou com ansiedade, mas eu não precisar ser uma depressiva. Então, nem todo ansioso é depressivo, nem todo depressivo é ansioso. Porém, a ansiedade pode vir de uma depressão profunda.
Ao mesmo tempo que ele está resguardado dentro de casa, que ele quer ficar muito dentro de casa, ele pode ter picos de ansiedade. Então, é por isso que a ajuda do profissional, né, desse olhar mais específico, vai trabalhar com essas pessoas com ansiedade ou com depressão. Então, a gente pode... Essa questão, quando a irmã estava falando sobre os sintomas, né? E sobre a síndrome do pânico, né? Onde a pessoa está aqui nesse isolamento, né? Que temos que ficar, temos que estar, né? Nós sabemos disso, nós entendemos isso. E, de fato, pessoas têm adoecido, né? Com a crise de ansiedade. E a senhora citou um dos sintomas, a questão da falta de ar, né? E a gente tem visto e ouvido, assim, de muitas pessoas, porque um dos sintomas, né? E aí mistura as coisas, do coronavírus, né? Da Covid-19, é a falta de ar, né? E a pessoa está ali dentro de casa, isolada, né? E acaba desencadeando a crise de ansiedade, né? E ela acaba tendo esse sintoma da falta de ar e acaba ali entrando no pânico, que é o Covid, e fica desesperado dentro de casa. E aí já tem aquela questão do medo, do pânico, no sentido do medo da morte, né? Que, por exemplo, não quer ir ao hospital porque tem medo de ser entubado, porque se for entubado vai morrer, porque está todo mundo morrendo, né? A gente sabe que, como está sendo muito noticiado, né, nos jornais e tal, as pessoas acabam assimilando aquilo ali para si e acaba se colocando, eu posso ser o próximo, né? E aí vem essa ansiedade que acaba dominando a pessoa, e a pessoa tem esses sintomas, né? E a gente fica, às vezes, até um certo momento, alguém me procurou que estava com essa falta de ar, com esse sintoma de falta de ar, e já estava com a Covid, e depois fez ali um exame e não estava com problema de oxigênio de jeito nenhum, né? Na verdade, era mais uma questão de ansiedade. Existe alguma técnica, vamos dizer assim, em relação a essa questão da ansiedade, de respiração? Porque uma vez eu ouvi um psiquiatra falando, inclusive ele falou até para mim, que existe algumas técnicas que a pessoa pode fazer ali para controlar de alguma maneira aquele pico de ansiedade. Existe, de fato? Existe sim, de fato. Só que vai depender de cada pessoa. Na verdade, os seus sintomas são diferentes dos meus. E aí, vice-versa. Então, tem algumas situações de nós trabalharmos com ansiedade em si, relacionada à respiração, que é justamente uma delas se eu sou uma pessoa que eu estou com ansiedade, ou então eu pressuponho que eu tenho ansiedade, eu vou precisar fazer o quê? Vou precisar me desligar de tudo que me faz estar com ansiedade. Por exemplo, muitos dos nossos pacientes, a gente pergunta, você assiste muita televisão? Uma das respostas é sim, eu tenho assistido. Então, vai assistir vários noticiários sobre a pandemia, né, já que o caso foi falado aqui da pandemia, que vai fazer com que eu sinta mais aquele estado de taquicardia e vai gerar uma ansiedade. Então, evita sair desse estado de eu assisto um jornal, depois passo para o outro e vejo o número de mortes crescendo, cada um, então eu vou ter que evitar esses tipos de coisa, eu preciso evitar. Outra situação é eu estar em uma crise de ansiedade muito forte, com falta de ar, eu fechar os meus olhos e contar de 1 a 5 é uma coisa básica. Contar de 1 a 5 e respirar, como se fosse assim, soprando a velinha, né? Soprando a velinha. Fecha os olhos, né? Imagina que aquilo que está ao seu redor, desligando tudo, é uma coisa que não é inerente a você, né? Você fecha os seus olhos, sopra a velinha, cheira a florzinha. E faz isso durante 5 minutos. Então, as pessoas que estão ao lado devem identificar isso. Olha, vai respiração, respiração, porque a pessoa que está passando pelo estado ansioso, ela não vai se antenar a respirar. E a respiração oxigena o cérebro. E é o cérebro que está mandando informação para o corpo de que eu estou em estado de alerta,
o ansioso, e eu preciso fazer alguma coisa. Então, vai faltar o ar. Então, conforme eu vou trabalhando a minha mente, né, a respiração oxigena o cérebro. Oxigenando o cérebro, fazendo com que os meus batimentos cardíacos diminuam, geralmente aquela ansiedade vai saindo e a gente vai melhorando. Tanto a sudorese, que é o suor nas mãos, o batimento cardíaco, e aquilo vai se estabilizando. Outras coisas é questão de atividade física, né? Algumas práticas, o que é que nós cristãos principalmente e as pessoas que estão nos ouvindo pode fazer, né? Coisas práticas. Primeiro, uma autoavaliação do que é que eu estou passando, o que é que eu estou passando nesse momento. Eu estou me tremendo, eu estou com uma dor na minha barriga, então eu preciso entender o que é que eu estou sentindo. Então eu paro naquele momento, mas aí eu não consigo, mas em algum momento você vai parar e você vai identificar, você fazer essa autoavaliação. Outra coisa é evitar cafeína. A cafeína é um predisposto a fazer com que o ansioso fique mais ansioso, porque ele vai estar em estado de alerta. Né? E a cafeína, Coca-Cola, tudo que tiver cafeína, não que você vá tirar todo o café, mas evitar. Né? A questão da atividade física é muito importante, porque ela vai trabalhar a serotonina, que é aquela ideia do prazer, né? Aquela sensação do prazer. Então, é importante a gente fazer uma atividade física, seja caminhar, seja uma bicicleta, seja alguma atividade física naquele momento. E outra, pegar sol. Nós estamos enclausurados dentro de casa e estamos evitando de pegar sol. Muitos desses estudos, por exemplo, o psiquiatra vai pedir para fazer todo aquele exame de sangue, para tirar todas as questões de como estão os teus hormônios, como estão as suas taxas. E uma delas é falta de vitamina D. Tanto o ansioso quanto o depressivo, ele vai ter essa deficiência na vitamina D, que é composta ou retirada de algo tão natural que Deus nos deu, que é o sol. Então, conforme a gente vai trabalhando essa situação, mexer o corpo. E outra coisa, que aí a gente já vai passar para a nossa área, né, tanto o psiquiatra quanto o psicólogo, é verbalizar. Muitas vezes, quando chegam até nós, eles não conseguem falar. É incrível. Não conseguem verbalizar o que sentem, ou não conseguem verbalizar o que querem, não conseguem verbalizar. Então, o que a pandemia veio fazer, veio ao mesmo tempo deixar todas as pessoas dentro de casa, para que se possa verbalizar, né, conversar dentro de casa, mas ao mesmo tempo se deixou muito as pessoas meio que fechadas em relação às outras, nos relacionamentos. Nós estávamos nos relacionando no nosso trabalho, nós estávamos nos relacionando na nossa igreja, nós estávamos nos relacionando com os nossos amigos, e nós fomos assim abruptamente retirados. E o que é que acontece? A gente não estava preparado e não verbalizou isso. Então é bom a gente verbalizar, seja para o pastor. Aí, se você não acha interessante ir atrás de um profissional, fale com o seu pastor, fale com a irmã de oração, fale com aquelas irmãs que estão ali ao seu lado, com aquelas pessoas que estão com relacionamentos saudáveis. Né? Tem muitos relacionamentos que são tóxicos, que fazem com que piore a situação. Então, se você ainda tem esse medo, ainda tem essa mistificação de dizer que eu não vou para psiquiatra, eu não preciso de psicólogo, trabalhe com essa verbalização e com essas atividades que a gente passou para vocês começarem a ter uma vida mais... E também trabalhar o relaxamento e a respiração. É muito importante. Bom. Irmã Gisele, uma irmã aqui, ela mandou uma pergunta muito interessante. Que, por exemplo, se a pessoa fez o tratamento, né? Ela teve a depressão, ela fez o tratamento com psicólogo, né? Que também, eu já vou deixar até outra pergunta dentro aí. Qual é esse tratamento? Ele tem um tempo, né? Essa pergunta já é minha, né? Mas eu usei aqui dentro da pergunta da irmã. E, por exemplo, ela ficou boa, né? Ela ficou boa das crises, da ansiedade, da depressão e tal. A pergunta foi o seguinte: essa pessoa ela pode tornar aquele estado primário de uma crise descontrolada ou não?
Pode, no sentido de que eu vivi um estresse naquele momento. Que tipo de estresse é esse? Por exemplo, eu estava caminhando, fui assaltada. Ali é um momento de estresse. Então, qualquer momento que eu tenha esse estresse exterior, eu posso desencadear não a mesma depressão, mas uma outra. Pode ser também. Eu já tinha depressão, vamos dizer que eu me curei dessa depressão, eu tive um evento estressante, né, o externo, e aí eu passo a ter também, voltar a ter depressão ou ansiedade. Porque assim, dor de cabeça é algum problema na cabeça, cefaleia, por exemplo, é uma dor de cabeça. Eu tenho que tomar remédio para curar daquilo ali. Então, a depressão e a ansiedade vai passar a ser uma doença desse tipo. Eu ter um estado depressivo, não passar a ter, e passar a ter daqui para frente também. Então, pode... Eu respondi a sua pergunta ou tem mais alguma resposta que era para eu dar? Respondeu. Está fazendo sentido, gente, para vocês? A gente precisa também saber disso, né? Eu estou vendo aqui, irmã Gisele, os irmãos tem muitos irmãos se identificando, né? Sim. Com os sintomas, a hora passa, viu? Nós só temos agora 5 minutos, meu Deus. 5 minutos. Para a irmã Gisele fazer seu agradecimento, né? E depois eu encerro com as palavras de agradecimento também. E vou deixar, a gente vai lançar um projeto agora, né? Aqui, nessa live. E a gente vai deixar um número, um contato. Eu já passei aqui para o nosso cinegrafista, um contato que vai passar aí na tela. Daqui a pouco eu vou lhe explicar do que se trata. Mas a irmã Gisele, ela vai fazer suas considerações finais. Não, né? Na verdade, a gente só quer agradecer e fazer com que esses assuntos pertinentes ao ser humano, né, a questão do ser humano enquanto relacional, porque Deus ele fez o homem para ser relacional. Não é à toa que ele deu Eva, né, como um homem e uma mulher, para que se tornassem relacionais. O que é relacional? Eu tenho uma relação com você, eu tenho um relacionamento de amizade, um relacionamento de patrão, de empregado, enfim, qualquer relacionamento. Então, fazer com que chegue até a igreja esse assunto, né, fazer com que cada pessoa entenda, busque mais desses assuntos que é importante, para que a gente não possa perecer por falta de conhecimento. Né? Deus já disse isso na palavra e eu queria agradecer a todos, ao pastor Tiago pela confiança. Né? Às vezes a gente fica, ela está ali louvando e tudo, mas a gente tem um profissionalismo por trás disso tudo. E eu queria só agradecer a vocês e dizer que o que precisar, na medida do nosso possível, a gente está aqui para ajudar. Podem entrar comigo no meu Instagram, né? Ou no meu, assim, na verdade tem Instagram, tem WhatsApp, mas eu gosto de falar antes pelo Instagram, para depois a gente passar a ser no WhatsApp, uma conversa mais formal. Mas eu estou aqui para tentar solucionar alguma coisa, ajudar. Porque só em nós falarmos, né, direcionarmos, a gente ajuda muita gente, que não precisa ir para uma terapia, que é a questão do acolhimento. Então, acho importante isso e estamos aqui para tentar fazer o melhor para todos nós. Amém, glória a Deus. Amém. Né? Meus irmãos, eu quero agradecer a todos, né? Todos participaram. Agradecer à irmã Gisele, que muito nos abençoou, muito nos edificou através destas palavras, né, dessas informações. Percebi aqui nos comentários muitas pessoas que é natural nessas palestras se identificarem, né? Muitas pessoas até demonstrando algumas angústias aqui. Depois a senhora vai dar uma olhada lá no chat, né? E a gente vai estar orando por vocês, tá certo? Mas escute o que eu vou dizer agora. Preste atenção no que eu vou falar. Nós estamos, através dessa live, nós vamos lançar um projeto da missão, né? Esse trabalho é um trabalho do DEMED, né? E um projeto da missão. Os irmãos sabem que até aqui o Senhor tem me dado a graça, estou como secretário de missões, né? Levando aí conduzindo o legado do pastor Wellington, que é muito difícil, né? Mas estou tentando e Deus está me ajudando, eu acredito assim. E nós estamos lançando hoje um projeto que é um grupo de acolhimento, né? Em que nós o nome desse grupo de acolhimento é SOS Salvação, né?
É um grupo onde vai passar um número de telefone agora aí na tela, você vai ver no seu celular, nossa equipe técnica está ali colocando para você, dar uma olhada nesse número, anota esse número aí, tá certo? Esse número é de um obreiro do campo de Messejana e nós temos um grupo, uma equipe de mais ou menos 20 pessoas até agora, pessoas maduras, pessoas idôneas, pessoas espirituais, crentes, que vão estar atendendo possíveis irmãos, irmãs, ou até você que ainda não é cristão, você que ainda não é evangélico, que está aí na live, mas que porventura tem sofrido de depressão, tem sofrido de todas essas situações que foi tratado. Esse grupo, a ideia desse projeto, SOS Salvação, é um grupo de apoio, de acolhimento, é um grupo onde você vai entrar em contato por meio de WhatsApp, certo? Você não vai ligar para esse número, você vai mandar ou mensagem escrita ou você vai mandar um áudio para esse número que está aparecendo aí. A pessoa vai visualizar lá e ele vai encaminhar para a nossa equipe, que é essas pessoas que vai ligar. Aí sim, quem vai ligar para você somos nós. Nós vamos ligar para você para quê? Para lhe dar uma palavra, né? Porque nós cremos no poder da palavra, né? Nós cremos no poder do Evangelho para trazer uma palavra de refrigério ao seu coração. Então a gente vai ligar para você para lhe dar uma palavra, a gente vai ligar para você para fazer uma oração, para lhe dar um conselho. E nós estamos nos organizando, porque nós vamos criar um grupo de psicólogos, certo? Para estar fazendo um atendimento psicológico, porque essa ligação nossa não é um atendimento psicológico, irmão. A nossa contribuição é espiritual, é uma palavra de ânimo, uma palavra de refrigério, a gente vai dar a oportunidade de você falar, porque às vezes você quer ser ouvido, então a gente vai lhe ouvir, certo? E vai lhe dar ali uma palavra de Deus. Agora, uma questão de atendimento psicológico, a gente está orando, vai aí conversar com algumas pessoas, já tem algumas já no caminho, mas a gente vai criar um grupo de psicólogos e os casos que a gente vai perceber que é bem mais grave, que certamente podem aparecer, a gente vai encaminhar para esse grupo de psicólogos e aí eles é que vão lhe dar aí um parecer, uma palavra de forma remota, né? Não vai ser presencial, mas vai ser de forma remota, ele vai falar com você, tá certo? Então, eu quero agradecer a oportunidade por tudo. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém.